Bom dia, meus amados, que Deus abençoe grandemente aí a sua manhã, que você tenha aí um começo de semana abençoado na presença de Deus, que Deus guarde você no seu trabalho, que Deus guarde você que vai estar em casa, que Ele dê paz, alegria ao seu coração, a toda a sua família, em nome de Jesus. Amém? Que o Espírito Santo de Deus guie todos os seus passos, que você abra o coração para Ele e viva o melhor de Deus para a sua vida. Amados, quando você estiver ouvindo essa mensagem, compartilhe ela com alguém, aperte o joinha e se você ainda não inscreveu no canal, inscreva no canal, que dessa forma aí você me ajuda a continuar fazendo os áudios e os vídeos, amém? Se Deus tem falado com você, inscreva no canal aí. Amados, vamos meditar aqui em Hebreus no capítulo 13, no versículo 20 e no versículo 21. Está dizendo o seguinte: o Deus da paz, que pelo sangue da aliança eterna trouxe de volta dentre os mortos o nosso Senhor Jesus Cristo, o grande pastor das ovelhas, o aperfeiçoe em todo o bem para fazerem a vontade dele e opere em nós o que lhe é agradável, mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo o sempre. Amém. Glória a Deus. Que mensagem maravilhosa dos Hebreus aqui, né? O autor do título é desconhecido, há alguns que acreditam que sejam Paulo, né? Há outros que acreditam que seja um outro escritor, mas na realidade não cita aqui o nome do escritor, como está em Deuteronômio 29, né? As coisas reveladas pertencem ao homem, a oculta pertence a Deus. Toda palavra ela vem de Deus, adicionada pelo Espírito Santo de Deus, amém? O importante é que Deus fala conosco, é um livro maravilhoso, tem ensinamentos maravilhosos aqui sobre Jesus, e nós vamos meditar aqui nesse versículo poderoso, e que está dizendo: o Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterna trouxe de volta dentre os mortos o nosso Senhor Jesus Cristo, o grande pastor das ovelhas. Amém? O Deus da paz, o Deus poderoso, o Deus que me ama, o Deus que te ama, por livre e espontânea vontade, Ele fez uma nova aliança. Porque na velha e na antiga aliança que Deus deu no Monte Sinai para Moisés, Deus entregou a lei, mas ninguém podia ser salvo diante de Deus por guardar os mandamentos da lei. Amém? A Bíblia vai dizer em Romanos 3:23 que todos pecaram e distantes estão da glória de Deus. A Bíblia vai dizer também que lá em Romanos 6:23 que o salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Amém? Então aqui a Bíblia vai dizer que Deus trouxe Jesus dos mortos por uma aliança eterna, uma aliança perfeita, amém? Se você for ler aqui em Hebreus no capítulo 10, você vai ver que a Bíblia está dizendo que a velha aliança era sombra do que viria, amém? Deus deu a lei ali no Sinai, as ordenanças de Deus, os mandamentos de Deus que são perfeitos, justos, maravilhosos e amáveis, mas, meus amados, era impossível o homem, por seu próprio esforço, obedecer à vontade de Deus sem sequer pecar, sem sequer tropeçar em um dos mandamentos do Senhor. Por isso a Bíblia vai nos dizer, se nós formos lermos lá em 1 João, no capítulo 1, do 8 ao 10, a Bíblia vai dizer: se nós dissermos que não temos pecados, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Mas a Bíblia vai dizer, né, se nós confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar. E se nós dissermos que não pecamos, estamos chamando Deus de mentiroso. A Bíblia vai dizer isso para mim e para você lá em 1 João, do 8 ao 10. Então esse é o meu estado, esse é o seu estado. Melhor dizendo, né? Era o meu estado e era o seu estado. Porque Cristo nos libertou, Cristo nos justificou, amém? Cristo veio para nos trazer uma aliança eterna. Cristo, em momento algum, todos já conhecem, Ele não pecou, em momento algum Jesus errou, mas Ele tomou os nossos pecados sobre Ele.
Ele vai dizer em 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 21, que em Cristo Jesus, meus amados, nós nos tornamos justiça de Deus. Romanos 5:1 vai dizer que Cristo é a nossa justificação. E Romanos 8:1 vai dizer que não há nenhuma condenação para nós, os que estão em Cristo Jesus. Amém? Porque Cristo já nos libertou. Cristo nos tornou, meus amados, filhos de Deus, em Romanos 8:16. E essa é uma aliança eterna. Louvado seja Deus. Amém? Como nós lemos lá, se nós formos lermos em Hebreus do 10, do 1, versículo 1 em diante, ali no capítulo 10 de Hebreus, vai estar dizendo que a lei era sombra. A lei, ela foi dada para Moisés e ela durou por 1.500 anos, amém? A lei, ela serve para mostrar o estado do homem, para revelar ao homem que o homem é falho, o homem é pecador, por mais que ele se esforce, ele erra e ele precisa de um salvador, amém? A lei veio para revelar o estado do homem, porque o homem, no seu estado decaído, ele não conseguia ver verdadeiramente como ele estava. Então, por isso, Deus deu a lei para o homem, para que o homem pudesse compreender que o homem havia caído e o estado seu era de derrota, o estado nosso era de derrota. Mas Cristo nos justificou, Cristo nos libertou, amém? Nos trouxe uma nova aliança. Através do seu sangue, Jesus nos limpou, ele nos lavou. Quando nós cremos em Cristo, meus amados, acreditamos em Jesus e recebemos o Senhor Jesus como único Senhor e Salvador das nossas vidas, a justiça de Deus, meus amados, ela vem sobre a nossa vida, amém? O sangue de Cristo nos purifica, nos limpa e tira todo o pecado. Jesus obedeceu, Jesus cumpriu o mandamento por mim e por você, para que nos trouxesse uma nova aliança, uma vez que quando nós o aceitamos e acreditamos nele de todo o coração, ele nos limpa, nos liberta de todo o pecado. Eu sempre comento aqui, e é um texto que tem que estar no seu coração, é o texto que está lá em Romanos, no capítulo 6, no versículo 14, vai dizer assim, nós não estamos mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Por isso o pecado não tem mais domínio sobre nós, amém? O pecado, ele passa a perder a força e o domínio sobre a sua vida quando você compreende que você está debaixo da graça. E o que é a graça, meus amados? Paulo vai dizer em Efésios, no capítulo 2, no versículo 8 e 9, pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus e não vem pelas obras para que ninguém se glorie. Amém? A graça é um presente de Deus. A graça é o próprio Jesus, meus amados, que oferece a salvação para todo aquele que nele crê. E quando você acredita em Jesus, meus amados, nesse momento ele torna você limpo. Você fica limpo do pecado, limpo do poder do mal. O pecado, ele perde a autoridade sobre a sua vida. Amém? Você não vai viver mais sendo escravo do pecado. O pecado na sua vida, ele vai passar a ser um acidente. Você não vai ser mais controlado pelo pecado, porque Jesus limpou você. Jesus justificou você. Amém? Embora muitos pervertem a palavra de Deus, dizendo que se pregar a graça de Deus, aí as pessoas vão viver na libertinagem, mas de modo algum. Nós lemos nas Escrituras Sagradas em Romanos 6,14 que é o contrário, aquele que firma na graça que se torna livre do pecado, e aquele que firma na lei, ele fica firme no pecado, porque a lei, ela exige a obediência pelo seu próprio esforço. Pelo seu próprio esforço você está debaixo de maldição, mas quando você vem pela graça, debaixo do sangue de Jesus, ele limpa você, ele capacita você, ele derrama graça sobre a sua vida, e através de Cristo você pode levar uma vida em santidade, você pode obedecer a Deus e fazer a vontade de Deus. Esse é o propósito de Deus, que você viva sem nenhuma condenação, que está em Romanos 8:1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque Jesus limpa você de toda condenação. Você pode ler em Romanos, no capítulo 6 aí, Paulo, ele era muito perseguido porque ele pregava sobre a graça de Deus. Você pode estar lendo também o livro de Gálatas. Eu aconselho você a estudar o livro de Gálatas inteiro. Todo cristão tem que estudar o livro de Gálatas, principalmente o capítulo 1, 2 e o 3, que está falando sobre a graça de Deus, explica muito sobre a graça de Deus. E o capítulo de Romanos, meus amados, ele explica a partir do versículo 2 ali, até o versículo 10, mais ou menos, 11 de Romanos, ali vai estar falando sobre a justificação. Você vai entender que a justificação, ela é um dom, ela vem por Cristo através de Deus,
e é Cristo que justifica você, amém? E da mesma maneira em Gálatas vai falar sobre a graça, que é através do favor de Cristo que ele torna você livre. Essa é a nova aliança qual Cristo trouxe para você. Aconselho de novo, leia Gálatas capítulo 1, 2 e 3 e leia Romanos 2, do capítulo 2 até o capítulo 11, para você compreender um pouco mais sobre o que é a justiça de Deus. A justiça de Deus, ela é baseada na fé, não vem pelas obras. Você pode ler em Romanos 1,17 que o justo viverá pela fé. Quando você acredita em Cristo, você é justificado, amém? Em Romanos, no capítulo 6 também, a Bíblia vai explicar que quando você entra debaixo da graça, aí você não vai viver na libertinagem. Jesus vai dizer em João 8,36: se verdadeiramente o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres, amém? Então você se torna livre de verdade quando você é liberto por Cristo, quando você passa a não confiar em si mesmo, mas você entrega a sua vida a Jesus, confia em Jesus de todo o seu coração, e nesse momento a sua vida ela é transformada. Sabe, meus amados, porque muitos não conseguem vencer o pecado, meus amados, porque eles lutam com sua própria força, eles baseiam na sua própria justiça. E aí, quando baseia na sua própria justiça, mais o homem falha e não traz libertação. Mas quando você entra debaixo da graça de Deus, você encontra favor, você recebe o Espírito Santo e ele capacita você a levar uma vida em santidade, amém? A Bíblia vai dizer, Tiago vai dizer que sem fé, meus amados, sem obra a fé é morta, amém? Mas a obra que Deus quer que você faça é acreditar em Cristo. Está dizendo, na palavra de Deus, se você for ler na Bíblia em João 6, no versículo 28, perguntaram para Jesus como fazer a obra de Deus, e em João 6, 29, ele vai dizer, creia naquele que ele enviou. Então a fé sem obra ela é morta. A sua obra é acreditar em Cristo, dar toda a honra e toda a glória a Jesus, declarar que somente através de Cristo você é livre, somente através de Jesus você é liberto, amém? Essa é a nova aliança que Deus tem para você. Jesus como pastor das ovelhas, Jesus ele é o Senhor, você dá toda a honra e toda a glória a Ele, você não aceita mais glória para si, mas a sua glória, meus amados, é glorificar o nome de Deus. Você compreende que Cristo libertou você, que Cristo justificou você, e a justificação é pela graça, é pelo favor. Essa nova aliança ela é perfeita, e a lei era a sombra, mas a Bíblia está dizendo aqui em Hebreus 13:20 que essa aliança é eterna. Essa aliança é maravilhosa, amém? Então, a aliança que Cristo fez para mim e para você, ela é eterna. É essa aliança que nos aperfeiçoa e é essa aliança que nos limpa, amém? Olha o que vai dizer no versículo 21, ó. Os aperfeiçoe em todo bem para fazerem a vontade dele e opere em nós o que lhe é agradável, mediante Jesus. A quem seja a glória para todos sempre, amém. Você dá a Cristo toda a honra e toda a glória, amém? E é Jesus que vai aperfeiçoar você, amém? E em Cristo Jesus, ele vai dizer em João 15 lá, que ele é a videira e nós somos os galhos, e sem Cristo nada nós podemos fazer. É Jesus que dá vida para mim, é Jesus que dá vida para você. Creia nele, acredite nele, amém? Dê toda a honra e toda a glória a ele. Não confie em si mesmo, não confie na sua própria justiça, mas se renda diante da presença de Deus, se renda diante do poder do Espírito Santo de Deus. Compreenda, o que você faz é crer, acreditar nele, e a obra quem faz em você é ele, é o poder do Espírito Santo operando em você. É o Espírito Santo que transforma a sua vida, é o Espírito Santo que transforma o seu coração, é o Espírito Santo que regenera a sua alma, é o Espírito de Deus que leva você a compreender a palavra de Deus. A Bíblia vai dizer, Jesus vai dizer, sem mim nada vocês podem fazer. Vocês podem ler isso lá em João, no capítulo 15 também, ali a partir do versículo 1.
Em João 15:3, Jesus vai dizer que pela minha palavra vocês já estão limpos. Então o que nos limpa é a palavra de Deus, é a graça de Deus. Não confie em si mesmo, mas confie em Cristo, acredite em Jesus. Amém, meus amados? A graça liberta, amém? A obediência do homem, baseado no seu próprio esforço, leva o homem à ruína. Mas quando o homem compreende que Cristo libertou ele dá toda a honra e toda a glória a Deus, ele entra debaixo da graça e do favor de Deus, aí ele vai viver na santidade. É o que a Bíblia vai dizer em Romanos 6,14, ó. Vocês não estão mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. E o pecado não tem mais domínio sobre vocês. O pecado não tem mais domínio sobre aqueles que estão debaixo da graça. Mas se você voltar para debaixo da lei, para debaixo do seu esforço, se esforçar por sua própria obediência e não der honra e glória a Deus e confiar em si mesmo, meus amados, você entra debaixo de maldição. É o que vai dizer a Bíblia lá em Jeremias 17:5, maldito o homem que confia no homem cujas forças estão em seus próprios braços. Não lute com a força de seus próprios braços, mas vença pela fé, dando toda a honra, toda a glória a Cristo. Ele é o que purifica você, o Salvador da tua alma. Guarde essa palavra no seu coração em nome de Jesus.